noite, irmãos. Sou o irmão Júnior, da Assembleia de Deus, Adebrais, do Jardim São Paulo, né? E hoje estamos com um novo vídeo, vamos falar sobre perdão, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Glória a Deus. Vamos para a definição de perdão, né? O que é o perdão? Perdão é a remissão da pena, ou da ofensa, ou da dívida. É um indulto, né, que você recebe. Então, sobre você ser perdoado. É um ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que ela era o seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo, né? E na Bíblia, qual é essa definição, né? Quando o indivíduo comete alguma ação considerada pecado, né? E este deve pedir o perdão a Deus. Quem são os pecadores na Bíblia, né? Na Bíblia dizem Romanos que são todos os homens, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, né? E então, todos, ninguém escapa, né? Não adianta falar, mas eu sou mais bonzinho, não, todos. Segundo a Bíblia, não há nenhum homem que faça o bem, né? Todos caíram dos pecados. E a origem do pecado? O primeiro pecado foi cometido lá no céu, né? Através da rebelião dos anjos, né? Liderada por Lúcifer. E o pecado da humanidade, ela começou assim, a origem do pecado humano foi a terrível escolha de Adão e Eva, né? A sua desobediência a comer o fruto proibido. Então, a partir daí começou a origem do pecado humano, né? E as suas consequências? O pecado trouxe consequência individual e coletiva, que se estendeu até nós. As principais consequências do pecado original é a nossa morte, né? Seja ela física, né? E o afastamento de Deus, né? Então, essas são as consequências do pecado. Nossa morte. Desde o princípio, tem um plano para a redenção da humanidade. Portanto, então, vamos ver esse preço da redenção, assim, como é que foi, assim, como que poderia pagar essa dívida na nossa vida? Quem poderia pagar? Que preço? Alguém poderia pagar por ela? Só Jesus, né? Então, vamos ver um pouquinho aqui. Irmão, verdadeiramente ninguém pode remir, né? Nem pagar por ele, Deus, o seu resgate, pois a redenção da alma dele é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Isso em Salmo 49, 7 e 8, né? Agora vamos para o poder do sangue de Cristo. A Bíblia frequentemente se refere ao preço da redenção como sendo o derramamento do sangue de Cristo. A palavra sangue é sinônimo de vida, no contexto bíblico, né, e também daquele contexto dos sacrifícios do Antigo Testamento, porque a vida da carne está no sangue, isso está escrito lá em Levítico 17, versículo 11. O que esses trechos bíblicos estão dizendo é que era mister que Cristo morresse, ou seja, que desse a sua vida a fim de que nós tivéssemos de morrer, para dar a sua vida em resgate de muitos. Sem a morte de Cristo por nós, não poderia haver remissão para os nossos pecados. Você vê que lá desde o pecado original, então trouxe toda essa consequência, então necessário que foi, Deus preparou o seu Filho amado, né, para que desse a sua vida em prol da lência, senão porque nenhum homem escaparia, né? Você vê que a alma que pecar, essa morreria, então que jeito que ia ter para o homem, condição para a salvação para o homem? Nenhuma. A agonia da sua morte, né? Vamos ver aqui, Cristo não padeceu uma só morte na cruz, padeceu duas, tanto a morte física quanto a espiritual. Historicamente, a igreja tem enfatizado demais a morte e o sofrimento físico de Cristo lá na cruz, né?
a sua agonia, que ele foi chicoteado, bateram nele, foi escarnecido. Mas ele também teve a sua separação com Deus, assim, né? Aqui, por exemplo, frequentemente nós esquecemos que a maior dor não é o sofrimento físico, mas sim a do sofrimento emocional. Qual doloroso é ver morrer um ente querido ou sentir a separação de um amigo por causa de um mal entendido. Os homens frequentemente afirmam que preferem muito mais sofrer fisicamente e padecer agonia do que o sofrimento interior da alma. Da mesma maneira, a grande dor de Cristo na cruz, que se intensificou a partir da sua agonia no jardim do Getsemane, não provinha da iminente perseguição da parte dos homens, mas sim do cálice da ira de Deus contra o pecado, ao qual ele sabia que teria que beber. As consequências da cruz seria a separação da comunhão entre ele e o Pai. Realmente não podemos imaginar o tormento do pecado atingindo a família celestial, embora Cristo não tivesse pecado. Ele carregou nossos pecados por nós e, portanto, foi condenado a sofrer a segunda morte em nosso lugar, ou seja, a privação da comunhão com o Pai. A dor proveniente dessa separação foi tão intensa que Cristo, com ansiedade, aguardou o seu fim. Quando sentiu que o pagamento integral pelo pecado já fora feito, ele apressou a volta da perfeita comunhão com o Pai mediante esta petição: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Isso está em Marcos 15:34. Essas palavras devem ter muito significado para nós, pois se Cristo não tivesse morrido em nosso lugar, não estaríamos dando esse mesmo grito agonizante por toda a eternidade. O fato de que Cristo tinha plenamente satisfeito o preço da nossa redenção é visto na resposta imediata do céu. O sol voltou a brilhar, porque no momento da morte você vê que escureceu, né? Ficou tudo escuro durante 3 horas. Então o sol voltou a brilhar, a comunhão interrompida entre os membros da Trindade foi restabelecida, pois o véu do templo foi naquele momento rasgado em 2, indicando que havia agora um novo e livre acesso dos homens à direta e presença de Deus, né? Então você vê que Cristo, tudo que eu pus um pouquinho aqui para a gente ver como foi caro esse preço, né? Esse preço na cruz. Só Jesus mesmo poderia fazer isso, né? Um cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E, portanto, agora, o que nós devemos fazer? Portanto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que poder grandioso que ele fez ao pagar essa dívida, né? Agora ele pode ser o nosso remidor, né? Pagar tudo. Em 1 João 1,9 diz essa palavra, né? A oração do Pai Nosso, o capítulo 6, versículo 12, diz assim: perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou assim como perdoamos os nossos ofensores. Então, nesse sentido, assim, nós devemos perdoar também as pessoas. É o nosso dever também. Recebemos, foi pago um tão alto preço pelo nosso pecado, pela nossa dívida, nós também devemos repetir isso também. Não é só benefícios, mas também da nossa parte, também saber dar esse perdão. Depois eu vou ler até uma palavrinha mais lá na frente, né? Para a gente entender isso, né? Aqui mesmo em Mateus 18, 23, 35, tem um pequeno ato que fala sobre um pouquinho isso daí. 18, 23, 35. A parábola do credor incompassivo. Olha que interessante. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou com um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Aqui eu vou dar uma pausinha para... Então, a pessoa estava devendo talentos, né? Talentos nessa
questão monetária, valia muito mais, né, do que aqui no sentido sem dinheiros. É como se você tivesse uma dívida de 50 mil reais e aquele seu senhor perdoasse aquela dívida de 50 mil reais, um exemplo, né, uma comparação. E você foi perdoado, né? Porque naquela época, quando você tinha uma dívida e não podia pagar, você era escravo, seus filhos, toda a sua família era obrigado a servir de escravos até pagar a dívida. Então, pensa bem, você com aquela dívida tão alta que você não podia pagar, e ele foi generoso e pagou a sua dívida. Então diz aqui no caminho que esse servo aqui encontrou um conservo dele, uma pessoa que estava assim, e essa pessoa estava devendo para ele. Ele acabou de ser perdoado lá, aquela dívida tão grande, e ele no caminho encontrou essa pessoa que estava devendo 100 reais para ele, por exemplo, uma comparação. 100 reais, ele foi perdoado uma dívida de 50 mil. E diz que aqui, ó, dizendo, ele sufocava, pegava ele pelo pescoço e paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogar-lhe dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te daquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignando o teu senhor, entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se o coração não perdoardes cada um seus irmãos as suas ofensas. Olha aqui então, é fácil perdoar? Não é. Você sofreu uma angústia, uma calúnia, uma tristeza, uma decepção, uma traição. Tudo é doloroso você perdoar. Mas se a gente olha para Cristo, que nos pagou algo que a gente era impagável, né? Qual é o preço de vale uma alma, né? Para a sua salvação. Então isso é como se fosse os 50 mil reais, é muito mais. Estou dando essa comparação, mas uma alma vale muito, muito mais que isso. Não tem comparação, não tem preço. E ele pagou essa dívida na sua vida. E uma pessoa que te ofende, que fala mal de você, que te vira as costas, te rejeita, ela fazendo isso, nessa parábola, nessa comparação, é como isso, que às vezes a gente não libera o perdão. Então a gente se coloca no papel desse conservo. Deus pagou aquela dívida enorme na nossa vida e às vezes a gente precisa liberar perdão, que é uma dívida como se fosse esses 100 reais, e a gente quer fazer conta, quer fazer justiça. Não, você está me devendo, você precisa, você vai me pagar. Sabe quando a pessoa... E se coloca igual nessa parábola. A gente acaba sendo mal diante de Deus, aos olhos de Deus, se a gente não liberar, como diz na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é dever nosso, né? Também perdoar as pessoas por tudo, reconhecimento de tudo que Deus fez de grandeza na nossa vida, né? Por toda essa sua bondade. E você perdoando, irmão, o coração nosso vai ficando mais limpo, vai ficando mais sincero, porque quando a gente vai guardando aquele ressentimento, aquilo vai sendo um mal, uma chaga dentro do nosso coração, né? Vai nos destruindo, vai fazendo a gente pessoas sendo amarguradas, sendo pessoas tristes, pessoas que não dão nem prazer de chegar, e aquilo, você tendo esse perdão liberta, né? Essa cura na sua vida, essa cura da sua alma, né? Um exemplo que a gente poderia ver assim na Bíblia, que tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, José, por exemplo. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Era assim o preferido assim de seu pai, que seu pai mais cuidava, que era o filho da sua amada com Raquel, e os outros filhos de Leia, ou das servas, né? Eles tinham inveja de José, o cuidado que o pai dele tinha com ele, e nessa sua inveja eles venderam seu irmão José, né, aos amalequitas, que depois venderam aos egípcios, e ele ficou servindo aos egípcios. Então os irmãos tiveram essa maldade de
além de vender o seu irmão, dar o seu irmão, ainda ganhar um dinheiro em cima de fazer isso, e isso entristeceu muito seu pai. Mentiram ainda para o seu pai, disseram que José foi morto, né? Pegaram as vestes de José e falaram que foi morto por uma besta fera, né? Molharam com sangue e falaram, olha, um animal, uma besta fera o matou, né? Para encobrir o erro que eles tinham vendido. E isso amargurou muito seu pai, durante tempos assim, ter perdido o teu filho amado. E José, nesse período, não foi nada fácil na vida dele. Ficou na casa do servo de Faraó, Potifar. Depois ainda, se não bastasse, a mulher de Potifar acusou José ainda de tentar estuprar ela. Ele ainda ficou ainda mais 2 anos na prisão. Então, era uma pessoa que tinha tudo para ser amargurada, ser desprezada. Falar, olha, minha família me abandonou, eu ainda estou aqui, estou preso injustamente, acusado injustamente, todos me abandonaram, sabe? E ele não, era uma pessoa que em Deus buscava e purificava o seu coração. Tanto que depois, quando Deus começou a abençoar ele, você vê que os dons de Deus continuam na vida dele. Ele continua acreditando que Deus tinha algo na vida dele, né? Deus deu sonhos a José. Através desses sonhos, Deus levantou, foi o segundo no Egito. E desses sonhos, ele teve 2 filhos, né? Casou Zenate e dessa mulher ele teve Manassés. Manassés, ele colocou o nome do seu filho, né? Manassés, porque diz, Deus me fez esquecer. Olha então esse aprendizado que a gente tem do perdão. Deus fez ele esquecer de tudo aquelas coisas, ele esqueceu. Né? Assim Deus também diz em Miqueias, na palavra dele, né? Miqueias capítulo 7, assim, diz que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, né? Então ele esquece, ele não joga na nossa cara, você fez isso, você pecou nisso, ele esquece, lança, né? No mar do esquecimento. Então, 7,18, tá? Miqueias 7,18. Então, Manassés, quando ele fez, Deus me fez esquecer. Depois ele teve Efraim também, o seu segundo filho, que diz, Deus me fez prosperar. Então, a partir do momento que ele se esqueceu, que ele não ficou preso ao passado, ficou vivendo o presente e o futuro, Deus abençoou ele depois com Efraim. E foi muito abençoado, irmãos. Depois, mais um tempo, teve os 7 anos de fartura, depois teve os 7 anos de fome. Nesse período dos 7 anos de fome, José teve um reencontro com seus irmãos. Seus irmãos desceram até o Egito para comprar comida, que era o único lugar que tinha comida lá. A terra, aqueles 7 anos de seca que estava vendo, fez toda a comida ficar escassa. E foram até José, eles sem saber que era José, foram comprar comida lá. José reconheceu eles na hora. E José começou a... Não foi um homem vingativo. Ele até provou eles, para você ver que José não era vingativo. Ele falou, cadê o mais novo, né? Eles falaram que tinha um irmão mais novo, o Benjamim, irmão de José mais novo. E eles falaram, o irmão mais novo está com o nosso pai. Ele falou, olha, para provar que vocês não são espias, vai ficar um de vocês aqui comigo, Simeão, e eu quero que vocês tragam o irmão mais novo, né? E os irmãos de José falaram, meu Deus, o que vai acontecer se ele souber, né? Nosso pai souber que Benjamim vai ficar tão desgostoso ainda, igual ficou com José. José era bondoso, ainda colocou o dinheiro que eles foram comprar comida lá no Egito, colocou no saco de volta. Não era uma pessoa que requeria, que queria, agora eles vão me pagar, agora eles vão vir, agora estão precisando de mim. Não, um homem cheio de amor no coração. Deixou ele ir, e ainda todo o dinheiro que eles fizeram para comprar comida, colocou, sem eles saberem, dentro do saco. Só foram saber quando foram lá para casa nos alimentos, né? Levar os alimentos, perguntou do pai dele e tudo. E depois eles tiveram que voltar com Benjamim, que foi a exigência dele, para soltar o outro irmão, Simeão. E quando foi a Benjamim, José, eles sem saberem de novo, né? Pensando que estava sendo acusado de espias, José colocou para que eles comessem à mesa com ele. E depois comesse à mesa, deu um prato especial a Benjamim, né? Mais do que os outros, assim.
Depois ele se revelou, até que ele se revelou, falou, eu sou José, aqueles que vocês me venderam, mas abraçou todos, chorou, uma coisa linda, maravilhosa. Então esse é a essência do perdão de Deus, ele não ficou com aquilo, foi liberado, e depois chamou o pai dele, e colocou que todos fossem morar com ele lá em Gósen, na terra lá do Egito, próspera lá, e fossem morar com ele, fez questão, ainda falou, vai vir só meu pai, vocês vão ficar aí na terra seca, eu vou dando comida para vocês de longe, não. Então um homem cheio de amor no coração, irmãos. Essa é a coisa linda do perdão, né? Que Deus faz. Então o perdão, como é que fala? Ele não é só esquecer, né? Ele é a promessa, como fala? É muito mais do que isso, né? É você querer fazer o bem, você continuar, você não querer pagar com a mesma moeda, né? Não é só ter uma amnésia, é você querer... Jesus na cruz, quando viu as pessoas pedindo para que ele crucificasse, que ele levasse o Filho de Deus, ele falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então, Jesus, cheio de amor na cruz também, já tinha sido, como que fala, açoitado, as pessoas cuspiram, um homem que só fazia o bem, um homem justo, tantas pessoas que estavam julgando ele, que falaram verdadeiramente, esse é um homem justo, e ele sendo preso como um dos piores ladrões, um dos piores malfeitores numa cruz, estava orando por essas pessoas ainda, né? Pedindo perdão por essas pessoas. Então você vê, vai muito além, né? Então essa é a mensagem de hoje, nesse sentido, que nós devemos ter esse perdão. Nós entendemos um pouquinho desse preço que foi pago lá na cruz, né? E convidar vocês, irmãos, que você não aceitou esse Jesus, você possa conhecê-lo, ele. Jesus, ele tem um plano para a sua vida, ele quer te salvar, ele quer perdoar os seus pecados, mas precisa você dar esse passo para ele, dar essa chance para ele possa mudar a sua vida e você liberar o seu perdão, seja com quem foi o seu ofensor. Saber que o preço que ele fez por você, pela sua vida, foi muito maior do que qualquer preço que você poderia pagar. Então, essa é a mensagem do perdão, agradecendo aos irmãos, agradecendo aos que estão assistindo a esse canal, que vocês possam se inscrever, né, aí no vídeo aí embaixo, né, apertar o sininho para cada vídeo que tiver uma nova notificação, agradecendo na vida de cada um, que Deus abençoe a cada um, fiquem com Deus, uma boa noite, em nome de Jesus, amém.